Irmãos, é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo sobre um tema aí, né, muito polêmico, que é sobre a questão dos sete reis de Apocalipse 17, né? Que é um tema muito aí discutido aí, né, muito debatido, né, no meio religioso aí, né? Então, enfim, né, no meio do cristianismo aí, pagão, mas enfim. E eu vi na internet e no YouTube que muitos líderes religiosos, né, teólogos, né, estudiosos, ensinam erroneamente essa questão sobre o Apocalipse 17, né? Sobre a questão dos sete reis, né? Muitos ali pensam que aqueles sete reis se trata de papas, né? De papas, de pontífice, mas não é de pontífice. E através desse estudo aqui, eu vou mostrar para os irmãos aqui com A mais B, tá? Que aqueles sete reis não se trata de papas, mas sim de políticos, entendeu? Líderes políticos e não religiosos, mas sim líderes políticos. Se trata de imperadores, ok? Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse estudo aqui, né? Para ficar claramente os irmãos e para os irmãos não se deixar ser enganados por esses, né, líderes aí que ensinam erroneamente essa questão, né? Os irmãos ter a mente aberta e ter o real, né, o real entendimento dessa questão aqui, para os irmãos não ser mais enganados por esses, né, esses caras aí que distorcem a palavra eterna, né, por seu bel prazer, né? Enfim. Então vamos lá, irmãos. Se tiver a Bíblia aí, abra comigo aí em Apocalipse 17, do verso de número 12, se não me engano, deixa eu ver aqui. 17, 10, né? Eu vou pegar do 8, ok? Em diante. Então vamos lá. Apocalipse 17, 8, verso 8, vai dizer o seguinte. Presta atenção, irmãos, ok? Dobra a atenção. Vocês vão entender essa questão aqui. Ó, a besta que viste era. Pronto, que falando passado. Entendeu? Entendeu? Passado. E não é, já não é mais. Por quê? Por que já não é mais? Porque morreu. Tá vendo? A besta, falando a besta, aqui é a besta. A besta que era. Já não, tá vendo? Já é passado, já não é mais, que morreu. Ele subirá do abismo. Aqui mostra que o anjo está falando claramente que ele voltará do Hades, né? Do inferno. Ele está morto. Mas ele que é a besta. Por mais que ele está morto, mas ele que é a besta. E subirá, ou seja, voltará, né? Do inferno, do abismo. Entendeu? Sem fundo. E irá à perdição. Então, quando que ele ia voltar? No final dos tempos. Ok? Beleza, vou continuar aqui. E aqueles que habitam na terra, né? Hão de maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Entendeu? Né? Desde a criação do mundo. Certo? Beleza. Até aqui tudo bem, né? Beleza, aí fala. Quando eles, né, os adoradores da besta, quando eles contemplarem a besta, que morreu, né? Era e já não é, está morta. Ainda que agora seja, ela é a besta ainda, mas está no inferno. Ainda que agora seja, nesse momento está sendo a besta, mas está no inferno. Está aprisionada no inferno. Entendeu? Aí fica aqui, ó. E aqui está a mente, ó, o anjo falando, ó o que o anjo está falando. Aqui está a mente que tem conhecimento, sabedoria, né? Entendimento, em outras palavras. Presta atenção agora, irmão, dobra atenção. As sete cabeças são sete montes, né? Ou montanhas, tanto faz. Né? Os irmãos sabem quem são esses sete montes. Tá lá em Roma, né? No Vaticano. Esquiminal, né? Viminal, Esquilino, Capitolino, né? Capitólio, né? E por aí vai. Aventino, tem sete montes lá no Vaticano, né? Beleza? Em volta do Vaticano. Sete colinas, né? Beleza. Aí fala, né? São sete montes, né? Sobre as quais a mulher, né? Ou seja, uma igreja, né? Está assentada.
beleza? Nós sabemos que essa mulher aqui já, a mulher sabe quem é já, né? O Vaticano, beleza? E beleza, aí fala aqui. E há 7 reis, né? Tem tradução que diz, e são também 7 reis, mas aqui não, nessa tradução que eu estou aqui, King James, fala, e há 7 reis. E há 7 reis. Vendo aí? 7, não, 7 reis. Reis, irmãos. Atenção. Não é 7 reinos. Entendeu, irmãos? Que tem muitos engraçadinhos aí na internet, né? Muitos, né, pastores, entre aspas, que falam que são 7 reinos, né? Para dar margem, que são 7 impérios, né? Para dar margem que que esse último império é o Império Otomano. Não, irmão, isso aí é malícia desses caras aí, ó. Esses caras querem interpretar a Bíblia para eles, não da forma que deve ser interpretada, entendeu? Eles querem interpretar a escritura para eles, né? Ao seu bel prazer. Entendeu? É porque eles querem que o antimachia seja de tal lugar, aí eles distorcem a escritura para dar margem que o antimachia é do lugar que eles querem que seja. Entendeu? Então, irmãos, seja maduro, irmãos. Toma cuidado. Não seja levado a qualquer vento de doutrina, não. Entendeu? O que a escritura falou? Leia a escritura, lâmpada para meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, você está na hora de amadurecer, irmãos. Para de fazer nesses caras. Leia as escrituras. Entendeu? Beleza? Vamos continuar aqui o raciocínio aqui. E há 7 reis. Tá vendo? E há 7 reis. Não é reinos. Reis é uma coisa. Reinos é outra. Entendeu, irmãos? Reis são de pessoas. São 7 pessoas. Né? Pessoas. Já reinos não. Reinos falam de impérios. Né? Mas está falando de reis, não reinos. São 7 reis. 7 pessoas. E aqui chama de reis por quê? Porque eles são o quê? São políticos. Não religiosos. Rei é cargo político, irmãos. Presta atenção, irmão, na escritura. Reis é cargo político, não cargo religioso. Entendeu? Beleza. São 7 reis. Agora vamos para Apocalipse, capítulo de número 13. Beleza? Antes de nós continuar lendo o capítulo 17, vamos para Apocalipse 13. Entendeu? Eu quero deixar essa questão bem clara para os irmãos, para não deixar dúvida. Tá? Então bora. Apocalipse número 13, verso de número 1. Diz o seguinte, acompanha comigo aí. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta. Presta atenção, irmãos, presta atenção. As escrituras, ela chama o antimachia de besta, né, a pessoa dele, né, o antimachia, e também chamou o império dele de besta. Tem que saber separar as coisas. No caso aqui de Apocalipse 13, né, e o Yohanan está falando que a besta é o império, não é o antimachia, mas é o império dele. Entendeu? Então a escritura chama o antimachia de besta e o império romano de besta. Beleza? E por que o Yohanan, João, colocou o termo besta aqui para esse império? Né? Por quê? Porque é um império perseguidor. Entendendo? Por isso o termo besta. Por exemplo, se um leão ou uma onça vê um ser humano ali no mato, numa mata, o que o leão vai fazer, ou a onça vai fazer? Vai até a pessoa, não vai? Por quê? Porque é um animal que persegue, né? Entendeu? Feroz. Entendeu? Predador. Então por isso que Yohanan aqui coloca o termo besta para esse império aqui, porque é um império perseguidor. Entendeu? Por quê? Porque a escritura chama o antimachia de besta e o império romano de besta. Então vocês vão ter que saber discernir quando está falando do Império Romano e quando está falando do antimachia. No caso aqui, Apocalipse 13, está falando de quem? Do Império Romano. Beleza? Então, beleza. Vamos continuar lendo aqui as escrituras, né? E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar. Atenção! Tendo 7 cabeças. 7 cabeças. Por que fala 7 cabeças? E 10 chifres. E sobre seus chifres, 10 coroas. Sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Diz que são 7 cabeças tem 7 cabeças que tem nesse império aqui, ó. 7 cabeças. Por que cabeças? Né? Por que o João colocou cabeças? Porque cabeça é que lidera. Que lidera o corpo. Nosso corpo não é a cabeça. Então falando que são 7 líderes que lideram esse império aqui. 7 porque 7, porque ele está lá no Apocalipse 17. Fala que são 7 reis. Entendeu? Porque essas 7 cabeças aqui, irmão, do Apocalipse 13, são as mesmas 7 cabeças, são os mesmos 7 reis
que está em Apocalipse 17. Entendeu? Entendeu? Raciocínio? Essas mesmas 7 cabeças aqui de Apocalipse 13 são os mesmos 7 reis que estão no capítulo de número 17. Entendeu? Então bora lá. E diz que, né, que em cada cabeça, que era 7, né, tinha um nome de blasfêmia. Depois eu vou explicar para os irmãos esse nome de blasfêmia que tem sobre cada cabeça deles. Vou explicar para os irmãos depois. Vamos voltar para Apocalipse 17. Vamos lá. Apocalipse 17, versículo de número 10. Presta atenção, irmãos. Ó, e as 7 reis, que são as 7 cabeças que estão lá no Apocalipse 13. Entendeu? São as mesmas 7 cabeças lá. 5 já. Pronto, ó, presta atenção agora. 5 caíram. O anjo falou para João que 5 caíram. O que significa isso? 5 já morreram. 5, João, aqui já estão mortos. Entendeu? Por quê? Presta atenção aqui agora, irmãos. Presta atenção. Quando o anjo estava dando essa interpretação dos 7 reis para o apóstolo Yohana, para João, né? Era numa época que quem estava no controle do domínio do Império Romano ali da Europa era quem? Eram os imperadores, irmãos. Não era papas ainda. Essa interpretação que o anjo estava dando para João era lá atrás, lá, ó, entendeu? Lá atrás. E nessa época aqui, quem é que estava dominando ali? Quem era? Era o Império Papal? Era? Ou era Roma Papal ou era Roma Imperial? Era Roma Imperial. Roma Papal nem existia na época de João ainda. Roma Papal só passou a governar ali a Europa, Roma, depois, muito lá na frente, muito depois. Ó. Lá quando Constantino apareceu, não foi? Lá ali, Constantino estabeleceu agora o Império Papal. Mas a interpretação do anjo aqui foi dada antes, bem antes do Império Papal começar. Ou seja, então o anjo está falando de quem? O anjo está falando dos 7 reis, ele está falando aqui de 7 imperadores. Porque a interpretação do anjo foi no tempo que os imperadores que eram em Roma imperial, e não em Roma papal. Então, o anjo está falando de quem aqui? Está falando de 7 imperadores. Entendeu, irmãos? Raciocínio? 7 imperadores. Entendeu? Então, bora continuar aqui. Ó. E a besta e as 7 reis, né? 5 já caíram, 5 morreram. Quem são os 5 que morreram? São 7 total, né? 7 reis, 7 cabeças. Mas quem são esses 5 que morreram que o anjo está falando? Quem são esses 5? Porque o primeiro imperador de Roma foi quem? Primeiro, foi Octávio Augusto, né? Octávio Augusto. O segundo, se não me engano, foi Flávio, né? Flávio Augusto, uma coisa assim, foi Flávio. O terceiro foi Calígula. O quarto foi Tibério. O quinto foi César Nero. Aí eu vou falando que esses 5 aí ó, já caíram, já morreu. Então estão mortos. Beleza? Aí fala aqui. E as 7 reis, 5 já morreram, que eu citei aí, 5 já morreram. E um ainda existe. Um ainda está. Ou seja, o antes fala isso para João. Ó. É assim como o antes fala para João. O João, 5 já morreram e um ainda já está vivo. Existe no seu tempo aí, na sua época aí. Está governando. Um existe, está vivo. Quem é esse sexto aí? Então, porque 5 já morreram. O sexto, o antes está falando. O sexto está aí governando na sua época, João. Ó. O sexto está vivo. Quem é ele? Dominiciano Flávio Augusto Tito. Dominiciano, que foi o mesmo imperador que, né, que mandou lançar o apóstolo Yohana numa bacia, né, de óleo fervente. Então, foi isso aí, foi o sexto. Por isso que o anjo falou para João, João, um existe, que é o sexto. Um existe, porque 5 já morreu. Né, 5, depois né, do quinto, né, vem quem? Vem o sexto, quem é? Dominiciano. Esse aí está reinando, João, ó, no seu tempo, na sua época, está vivo. Quem é? Dominiciano. Que foi o mesmo também que invadiu Jerusalém no ano 70, não foi? Para cumprir a profecia de Daniel 9:26? Pois então. Aí o anjo fala aqui, ó. Beleza, ó. Aqui, ó. E o outro, né, o sétimo, e o outro, né, o sétimo ainda não é vindo. O sétimo ainda não é vindo, porque só é vindo no fim dos tempos, entendeu? E o outro, que é o sétimo, ainda não é vindo. E quando vier, deverá, né, governar por um pouco de tempo. O sétimo, né? Beleza.
Agora entra a questão. Dominiciano, então, era o sexto. Que o anjo falou, João, não existe o sexto. Está aí governando a sua época. Que é Dominiciano. O que invadiu Jerusalém no ano 70, que está no livro de Daniel 9, 27. Aí o sétimo viria desse povo aí, ó. Existe esse povo romano aí, que está em Daniel 9, 27. Que é Dominiciano. Que é o Dominiciano foi o sexto imperador, foi o sexto líder da Europa. Aí o Daniel falou o quê? E o príncipe que adivinha, que é o príncipe, o sétimo, que eu falo aqui, ó. O príncipe que adivinha, quando vier, entendeu? Tipo que Daniel fala do príncipe lá em Daniel 9, 26. Aí Apocalipse, né, tem um príncipe que adivinha do quê? Do povo romano. Aí o Apocalipse responde. E quando vier, convém que governe um pouco de tempo. Tá vendo que em Daniel, Apocalipse se encaixa? Daniel 9, 6 fala. O príncipe que há de vir. Né? Aí Apocalipse responde. E quando vier, né, convém que governe por um pouco de tempo. Tá vendo? Isso vem da onde? Do povo romano. Porque são 7 cabeças. 7 imperadores romanos. Entendeu? Não adianta, irmãos. Não adianta. Fala aqui, ó. E quando vier, o sétimo vier, durará pouco tempo. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Beleza. Presta atenção aqui agora, irmãos. Presta atenção aqui agora. Se os. Ó, raciocina piamente para raciocinar comigo aí. Raciocina comigo aí. Raciocina comigo, irmãos. Né? Usa o raciocínio lógico. A escritura fala que a sétima que há de vir e governa um pouco de tempo é o antimachia. Essa aí é a sétima. Né? Beleza. Se o sexto líder da Europa, se o sexto imperador foi Dominiciano, né? Então o sétimo, segundo a escritura, será o antimachia. O sétimo líder da Europa será o antimachia. Beleza. Agora usa o raciocínio lógico aí. Quem está sendo o líder? Qual país está na liderança da União Europeia hoje? Qual país? Não sabe qual é o país que está na liderança da União Europeia hoje? É a França. E quem é o líder da França? Quem é o líder da França? Entendeu? Não é o Emmanuel Macron lá? Agora usa o raciocínio lógico, irmão. Raciocina um pouco. A escritura está falando aqui, as escrituras, viu? Está falando que o sétimo é o antimachia, que governaria a Europa por um pouco de tempo. O sétimo é o antimachia. Então, se Dominiciano for o sexto imperador, né? O sexto líder da Europa, e o Macron agora hoje é o sétimo, então é ele que é o antimachia, irmãos. Entendeu? Porque a escritura está falando aqui que o antimachia seria o sétimo. Quem é o sétimo hoje? Está sendo o sétimo hoje, atualmente? Emmanuel Macron, irmãos. Ele é o último, não tem mais. Entendeu? Aí você fala, mas tem um oitavo. Calma, vou te explicar quem é o oitavo. Calma aí, porque a escritura falaria para eles três que são 7 cabeças. Não são 8 cabeças, são 7. Aí eu vou explicar do porquê o oitavo é chamado de oitavo, vamos dizer assim. Né? São 7, mas tem um oitavo, né? Entre aspas. Eu vou explicar para os irmãos, tá? Porque esse oitavo aí, ele é chamado de oitavo. Beleza? Então a escritura fala que o sétimo seria o antimachia. Aqui, está escrito aqui a sétima, que quando viria, ia governar pouco tempo. Mas quem está sendo a sétima hoje? É o Macron, Emmanuel Macron. Ou seja, então é claro que ele que é o antimachia, porque ele que é no sétimo hoje. E a escritura mostra que o sétimo seria quem? O antimachia. E o sétimo está sendo quem hoje? O sétimo? Está sendo Macron. Que o Dominiciano foi o sexto, líder da Europa. Então quem está sendo o sétimo hoje? Emmanuel Macron. Entendeu? E a escritura fala que o sétimo seria o antimachia. Então quem é o antimachia hoje? Tá claro, irmãos. Emmanuel Macron, irmãos. Entendeu? Não tem como correr disso. Entendeu? Beleza. Agora eu vou explicar sobre a questão do oitavo. Quem é esse oitavo aqui, tá? Beleza. Vou continuar aqui. Apocalipse 17. Né? E a besta que era, presta atenção aqui, ó. Vou ler do verso 10 de novo. E as 7 reis, né? 7 imperadores. Já expliquei para os irmãos. 5 já morreram, né? Expliquei. E um existiu, teve João, Dominiciano. E o outro, o sétimo, ainda não é vindo. Mas quando vier, convém que governe um pouco de tempo. Ou seja, convém que ele governe a Europa, né? Convém que ele seja líder da Europa por um pouco de tempo. Ou seja, esse pouco de tempo aqui significa por alguns anos. Né? Mas que o sétimo, quando viesse, ia assumir a liderança da Europa, né? E ia governar por alguns anos. Né? Por falar um pouco de tempo, por alguns anos. Entendeu? É
Tanto que o Macron aí pegou né, que a França assumiu a liderança da Europa, aí foi em 2000 quanto? 2022. Tem quase 4 anos aí que o Macron tá na lista, esse líder da União Europeia, né? 4 anos aí, quase 4 anos aí que o Macron, né, está na liderança da União Europeia, ou seja, né, de fato governou por um período de tempo, né, um pouco de tempo. 4 anos aí, entendeu? Beleza, vamos fechar aqui o assunto aqui, porque eu vou mostrar para os irmãos quem é a oitava. A oitava. Presta atenção, irmãos, dobra atenção. E não deixe ninguém te enganar na internet aí não, viu? Não deixe ninguém te enganar, irmãos. Beleza? Porque o que eu estou mostrando para os irmãos aqui, ó, né, é com amor para os irmãos. Não estou cobrando nada aqui, não cobro R$ 1 para os irmãos. Né, nem o canal que meus vídeos é jogado aí não é monetizado. Então eu mostro para os irmãos aqui, né? É por compromisso com os irmãos, né? Com a verdade. Por amor aos irmãos. Para os irmãos ter conhecimento. Entendeu? É por isso que eu nem cobro nada para os irmãos aí. Entendeu? Porque Alcho ensinou, né? De graça vai receber o conhecimento do Pai, de graça vou dar para o seu próximo. Beleza? Então bora lá. Apocalipse 17. Né? 11. Presta atenção, irmão. Dobra a atenção agora. Vocês vão entender que eu alcanhar a oitava besta. E a besta que viste é a besta que era. Quem era a besta que era? Que está lá no verso 8. Né? Que nós lemos no início do vídeo. E a besta que era porque era passado. Entendeu? Passado. Ele não é mais, já morreu, não é mais, já está morta. Entendeu? Mesmo sendo o oitavo, tá vendo aí? Ele é o oitavo agora. Ele é o oitavo. Atenção agora, ele é o oitavo. Agora, nesse momento, ele está sendo o oitavo. Beleza? Está morto, lá no abismo lá. Está preso no abismo, né? Está sendo o oitavo. E pronto. E faz parte do 7. Do 7. Atenção, diz que esse oitavo aqui, ó. Que esse oitavo, né? Ele fazia parte do 7. Ele era um dos 7, daqueles 7 lá. Que são 7 reis, não são? Então, aqui o anjo falando que esse oitavo aqui era um daqueles 7. Entendeu? Por que, irmãos? Era um daqueles 7? Atenção agora. Porque o 666, né? A besta 666, muitos acham que é um antimachia, né? Que é a sétima. Mas não é, irmãos. A besta 666 é a oitava besta que está no abismo. Entendeu? Não é o antimachia, o sétimo. O 666 não é o sétimo, o antimachia. O 666 é o que está no abismo. Entendeu? Beleza. E aqui o anjo está falando que o quê? Que essa oitava besta aqui era um dos 7, daqueles 7 lá. Beleza? Beleza. E quem era um daqueles 7 lá que eu citei, né? Que é Octávio, Flávio, Calígula, Tibério e Nero. Né? Nero, depois o Domiciano, depois o Emanuel. E qual desses 7 aqui, né? Qual desses 7, se você somar o número do nome deles, vai dar o resultado 666? Qual desses 7 vai dar o resultado 666? É o Nero, irmão. Entendeu? Agora quem é o oitavo rei? Estou falando aqui, ó. E o oitavo é do 7. Ou seja, ele fazia parte quando ele estava vivo, ele era um dos 7. Quem era? Então Nero era qual? Do 7, então? Era o quinto. Ele era um dos 7, daqueles 7 ali, ó. O 666 era um deles. O 666 era um daqueles 7 ali. Quem era? O Nero. E o Nero foi o quinto imperador da Europa, europeu, né? O quinto imperador ali de Roma. Entendeu? Ou seja, o anjo fala aqui, ó. E a besta que era, morreu. Fala de quem? Do 666, o Nero. E a besta que era, ele não é mais, está morta. Mesmo sendo o oitavo. Agora ele é o oitavo. Mas o anjo fala aqui, ó. E ele era do 7 lá, ó. Ele era um daqueles 7. Quem era? O quinto. Porque o quinto, que é Nero, que era o 666. Né? Que foi somado daqueles 7 ali, né? Era o Nero que dava o nome, né? O resultado dele, 666. O nome dele dava 666. Então quem é o 7, assim, o oitavo aqui? É o Nero. Por isso que o anjo fala, né? Ó, e a besta que era, está morta, e não é mais, mesmo sendo o oitavo. E ele era do 7 lá, ó, ele fazia parte de algum daqueles 7, que é o quinto, Nero era o quinto. E ele é o 666. Entendeu? E vai a perdição. Entendeu? O Nero era do 7, era um daqueles 7 lá. Entendeu? Aí no fim dos tempos ele volta como, né? Como sendo o oitavo. Entendeu? O quinto que morreu, que é o 666, morre. Aí o anjo fala, né? Ele fazia parte de um daqueles 7 lá, que era o quinto. E esse quinto aí que morreu, que era o Nero,
quinto imperador que morreu, que era o Nero, ele volta fora dos tempos como sendo o oitavo. Por isso que o anjo fala que o oitavo era um daqueles 7 lá, ele era um daqueles 7, que é o quinto, era o quinto. E o quinto morre, no final do tempo ele volta como sendo o oitavo. Então, que é a oitava besta? Quem é o anjo fala aqui que era um dos 7, que é o 666. Quem é qual é do 7 que tem um valor numérico de 666? É o Nero. Entendeu o que o anjo falou agora? Entendeu? Vou ler de novo, mais uma vez, meus irmãos. Vou ler mais uma vez, ó. Ó. E a besta que era, passado, morreu, né? E não é mais, está morta, né? É ela mesma o oitavo. Ela mesma o oitavo. Porque aí o anjo fala, e era um dos 7. Esse oitavo aqui era um daqueles 7 lá. Era um daqueles 7. Qual do 7 ele era? Que era o Nero. Que é o Nero que tem o valor de 666. O único do 7 ali que tem o valor de 666, o nome dele tem 666, é o Nero. Esse oitavo aqui era quem era o quinto. Que no final dos tempos, né? No final dos tempos, esse quinto aqui, que é o Nero, volta como sendo o oitavo. Entendeu? Pra quê? Por que ela vai voltar como sendo o oitavo? Porque depois do atentado da sétima, né? Porque fala aqui a sétima quando vier, vai governar por um período de tempo. Depois que acabar esse governo dele por um período de tempo, da sétima, ele vai para um atentado. Não vai? Por isso está em Apocalipse 13. Diz que, né? Apocalipse fala que é da besta que tem 7 cabeças, que é o 7 reis que está aqui em Apocalipse 17. E uma dessas 7 cabeças, uma delas é freira de morte. Qual que é a freira de morte? A 7ª cabeça, que é o 7º imperador, que é o Antimachia. Morre. Aí o oitavo sobe do abismo, através de uma feitiçaria, né? Ali do Vaticano, provavelmente do Vaticano, ou uma feitiçaria na Inglaterra, né? Daqueles povos da tribo de Dan, né? Os danitas, que feiticeiros, né? Depois da morte da 7ª besta, do, né, Emmanuel, que ele que está sendo a 7ª besta hoje. O Antimachia fala, e a Escritura fala que a 7ª seria o Antimachia. E quem está sendo a 7ª hoje? Emmanuel Macron, porque o 6º foi o Dominiciano. O líder da Europa foi o Dominiciano, o 6º. Então amarra o 7º hoje está sendo Emmanuel Macron. Então ele que é a besta. Tá claro. Aí depois da morte da 7ª, vem a 8ª do abismo. A 8ª do abismo ela vai ser libertada, o espírito dele vai ser libertado do abismo, através de uma feitiçaria no Vaticano ou na Inglaterra, né, pelos danitas da tribo de Dan, né, o feiticeiro, e vai introduzir o espírito do oitavo, que era o quinto, que era o Nero, vai introduzir o espírito dele no corpo do 7º. Entendeu? O 7º morre, né? A feira mortal, Apocalipse 13, o 7º morre. Aí o oitavo, né, liberto do abismo, através de uma feitiçaria, né? E é introduzido o espírito do oitavo, que era o quinto, que era o Nero, o espírito dele, é introduzido para dentro do corpo do 7º, que é quem? Que é Emmanuel. Essa é a falsa ressurreição. Entendeu, irmãos? Porque não haverá ressurreição. Só haverá o quê? Uma troca de espírito. O espírito da 7ª besta, Emmanuel, desce para o abismo, para o inferno. E a besta que está no abismo lá, que é o Nero, que é o oitavo, que era o quinto, né? Vai subir do abismo, vai ser introduzido o quê? O espírito dele no corpo da 7ª. Aí vai levantar a carcaça do Emmanuel. Entendeu? Mas não é o Emmanuel que vai estar ali. Que vai estar ali é o espírito do Nero no corpo do Emmanuel. O espírito do Nero vai estar no corpo da 7ª besta, que é Emmanuel. Entendeu, irmãos? Agora ficou claro para os irmãos? Quem é a outra besta? Tá vendo que esses povos aí ensinou errado para os irmãos? Falando que é papa, outros falando que é sete reinos, para dar mais, que são sete impérios, né? O que Daniel fala que são 4 impérios. 4, não é 7. O que Daniel falou o quê? São 4 impérios. 4, sim, ó. Não é 7, não. Entendeu? Mas os irmãos, mas lá os hereges lá, religiosos, falam que são o quê? Que são 7. Que são 7 reinos. As escrituras falam que são reis, não reinos. São reis, não reinos. Entendeu, irmão? Eles falam que é reino para forçar a escritura, para dar mais, né, a doutrina deles, que o antimachia veio do Império Otomano. Entendeu? Porque esse povo aí são hipócritas, eles querem interpretar a Bíblia para eles. Eles querem que o antimachia seja do Oriente Médio. Então eles vão forçar a barra para dar mais que o antimachia no Oriente Médio. Porque eles querem que o antimachia seja de lá. Entendeu? Isso aí é egoísmo. Entendeu? É interpretar a Bíblia para eles, não do jeito que deve ser interpretado. Tá entendendo?
É tanto que se você eles falam aí, Império Otomano, ainda do Império Otomano, são 7 reinos, né? E o sétimo reino é o Império Otomano. Balela, irmão, balela, é distorção, entendeu? Quando você lê Daniel 7, verso de número 24, Daniel vai falar o quê? Daniel vai falar o quê? Falar que o reino da besta, né? Que os pés, né? Os 10 dedos dos pés, é do reino anterior. É o mesmo reino anterior. Qual é o reino anterior que vem antes dos pés? É as pernas. E as pernas é o Império Otomano? É Império Otomano? Daniel fala que o reino da besta dos pés, Daniel 7:24. Daniel vai falar o quê? Que os 10 pés, que os 10 dedos dos pés, é daquele reino anterior. O reino anterior, o que é o reino anterior antes dos pés? É as pernas. E as pernas é quem? Qual império é as pernas? É o Império Otomano? É o Império Americano? É ou é o Império Romano? Pronto, irmãos. Daniel falando, irmãos. Vai. Esses irmãos aí, esses informantes aí. Quer saber mais do que Daniel? Que esse Hebreu vai falar assim no próprio céu? Ah, ora, irmãos. Bora ser maduro, irmãos. Está na hora de amadurecer, irmãos. Na fé já. Está na hora de amadurecer. Parar de ser levado por qualquer vento de doutrina. Bora ser sinceros, entendeu? Maduros. Vamos aceitar a escritura do Eterno. Entendeu? Não vamos distorcer a palavra do Eterno, não, moço. Para com isso. Bora amadurecer. Bora crescer. Bora ser sinceros. Aprovar diante do Altíssimo. Entendeu? Daniel 7:24. Daniel fala que os 10 dedos da estátua, que é o império da besta, os 10 dedos é o império da besta. Daniel fala que esses 10 dedos é daquele reino anterior. É do mesmo reino anterior, que é o reino anterior. É Roma, não é Império Otomano, não, moço. É tanto que Daniel faz a mesma interpretação da estátua, só que agora ele usa animais, né? Na segunda interpretação dele. Ele usa animais. E quantos animais que ele usa lá? É 7 animais ou é 4 animais? É 4, porque é 4 reinos. Os pés é o reino das pernas. Entendeu? Então são 4 reis, não são 5 nem 7, é 4. Isso que Daniel fala, Daniel 7:24, que os pés, que é o império da besta, é do reino das pernas, é o mesmo. Então são 4 reinos. Entendeu? Você pode juntar os pés com as pernas, que é o mesmo. Pronto, um reino aí, os pés da perna é um reino só, é o mesmo. Né? Então são 4, que é a cabeça, né, de ouro, a Babilônia, os persas, que é os braços, né, o ventre, que é a Grécia, e as pernas e os pés é o Roma, que é o mesmo reino. Daniel fala, Daniel 7:24. Os pés é do reino anterior, das pernas. Então são 4 reinos. Por isso que Daniel faz a mesma interpretação da estátua, só que dessa vez, a segunda vez, ele usa 4, ele usa o que? Animais. E quantos animais que ele usa? Ele usa 7 animais? Usa 5? Ou usa 4? 4. Que é o leão, Nabucodonosor, né? O urso, mas é o Persa, o leopardo, que é a Grécia, e um dragão e um animal terrível, que é Roma. É Império Otomano? É Roma. Daniel 7:24. Os pés do reino anterior. Que é o reino anterior? As pernas. As pernas é quem? É Roma. É a Europa. Entendeu? Beleza. E aí Daniel fala que o quarto reino, né? Que o quarto animal é um animal que... O Daniel não dá o nome não, né? Daniel não dá o nome desse animal. Do quarto animal. Ele fala que é um animal terrível, espantoso. Ele não dá o nome não. Mas João dá. Porque João teve a mesma visão que Daniel teve. Do reino da besta. Daniel fala que é um quarto animal, um animal terrível, espantoso. Não dá o nome dele não, foi falar que ele é espantoso e terrível. Mas João, que tem a mesma visão de Daniel, João e Alhana, que teve a mesma visão de Daniel, João já dá o nome desse animal, que Daniel não deu o nome. Mas João já dá, que é um dragão. Quer ver? Apocalipse 13, 12, né? Apocalipse 12, eu vou ler para os irmãos aqui rapidinho. Apocalipse de número 12, versículo de número... Versículo de número, deixa eu pegar aqui. 1, né? 1 em diante. E apareceu um grande e maravilhoso sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, né? Que é a igreja, né? Igreja, né? Vestida do sol, né? Por que fala que ela está vestida do sol? Porque essa mulher aqui, ela reflete a imagem de Yahshua, né? A mulher está vestida do sol. Quem é o sol da justiça? É Yahshua. Por isso está escrito uma passagem lá no Novo Testamento que fala que aqueles que forem emergidos em Yahshua, né, se revestiram de Yahshua. Então o sol aqui é Yahshua, que é o sol da justiça. Está no livro de Malaquias. Então essa mulher aqui está vestida de quem? De Yahshua, né? Está revestida de Yahshua. Entendeu?
Está escrito lá que quem se emergiu em Auschwitz se revestiu de Auschwitz, do sol da justiça. Entendeu? Beleza. Agora os irmãos vão ver quem é o dragão aqui. Daniel falou lá, né? Que o quarto animal é um animal terrível. Ele não deu o nome do animal. Fala que é um animal terrível e espantoso. Mas João, que tem a mesma visão de Daniel, já deu o nome do animal, do quarto, que é um dragão. O animal é um dragão. Entendeu? Que João e Alhana teve a mesma visão da besta que Daniel teve, do quarto animal. Daniel fala que é um animal terrível, não dá o nome. Mas João, que tem a mesma visão de Daniel, já dá o nome de João, que é um dragão. Entendeu? Que é o quarto animal, é um dragão. E aí apareceu um grande sinal, um grande e maravilhoso sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com o sol, a igreja, com a lua debaixo de seus pés. Isso bastou a cabeça. Né? 12 coroas, né? Que representam os 12 apóstolos, né? Porque os 12 apóstolos é a honra da igreja, né? Foi eles que fez a igreja crescer em número, né? Sai pegando o evangelho em todo mundo, né? Paulo, Pedro, beleza? Isso bastou a cabeça, 12 coroas, 12 apóstolos, e ela estando grávida, gritava, tal. Aí fala aqui do dragão, ó, verso 13. Verso 3. E apareceu outro sinal no céu. E eis um quê? Um dragão. Tá vendo? Qual animal, qual é o quarto animal? Que Daniel fala que viu, né? Terrível, espantoso, mas ele não dá o nome, não. Mas João, que tem a mesma visão que Daniel, viu esse animal também. E a diferença é que João dá o nome, que é um dragão. O quarto animal é um dragão vermelho. Tá vendo aí, ó? Dragão o quê? Dragão vermelho. Um grande dragão vermelho. Por que fala grande? Por quê? Porque é um código espiritual que o João estava falando. Fala grande porque trata de um grande continente. Entendeu? Qual é o maior continente do mundo hoje? Que é a Europa. Só a Rússia é gigantesca. Só a Rússia tem um território gigante. Gigantesco. Por isso fala aqui, por isso fala um grande dragão. Porque é um grande continente. É um grande continente. Qual é o continente maior? Qual é o maior continente do mundo hoje? É a Europa. Por que fala grande e vermelho? Por que vermelho? Porque a Europa é comunista. A cor do comunismo não é o vermelho? Por quê? Porque o vermelho é a cor do pecado. Entendeu? A cor, né? Do sangue. Né? Escarlate, né? A cor, modelo de guerra, né? Entendeu? Por quê? Porque onde há guerra, há derramamento de sangue. Né? E sangue inocente. Né? Da maioria das vezes. Entendeu? Vermelho é a cor do pecado, a cor do sangue, a cor da guerra. O comunismo. A cor do vermelho não é o comunismo? Pois então, por falar, o grande dragão vermelho é o que? É um continente comunista, esquerdista, globalista, que é a Europa. Entendeu? Por isso que os irmãos veem no mapa mundial. O mapa mundial é uma revelação do Apocalipse 12, irmão. Ali foi o Eterno que mudou o continente né, mundial, formando o Apocalipse 12, para justamente dar para nós esse entendimento. Entendeu? Do Apocalipse 12. De quem seria o dragão, de qual seria o império da besta, que é a Europa, que forma o dragão, não é? No mapa mundial, vê lá. Quem forma o dragão no mapa mundial? É a Europa com a bocona aberta, né? Assim, a bocona aberta, igualzinho na Apocalipse 12. Vai ter lá Estados Unidos, que é a águia, não é? Pousando no Brasil, mostrando que, né? Os Estados Unidos ali vai ter alguma influência ali, né? No Brasil, né? Ali próximo do governo da besta. Vai ter tipo uma resistência ali, né? Com o Brasil, né? O eixo norte, que é os Estados Unidos, né? A América do Norte, e o eixo sul, que é a América do Sul, que é o Brasil. Vai ser, né? Vai ser uma duas resistências ali, né? Vamos dizer assim, no governo da besta. Os dois países aí, Estados Unidos e Brasil, vai ter uma resistência, vamos dizer assim. Né? Uma certa resistência. Beleza? Ao sistema da besta. Aí vai mostrar lá o que mais? Vai mostrar o dragão, que é a Europa, né? Que é o continente europeu, com a boca aberta. Não é? E vai mostrar o filho varão, né? Um fetinho, forma tipo um menininho assim, né? Entendeu? Um feto, né? Que é a África. Porque a África é o centro de quem? Do centro do filho varão. A África é o centro dos crentes vencedores, né? Dos crentes que vão subir no primeiro arrebatamento. A África é o centro do filho varão. Entendeu? A África vai ser o centro ali. O que vai sair mais ali, vencedores, é da África. Entendeu? Por isso que a África é formada pelo feto lá, pelo filhinho. Por isso que a palavra África significa berço. O que fica dormindo no berço é quem? Não um bebezinho? Põe num berço assim, ó. Então, que África significa berço. Pesquisa aí no Google aí pra você ver. A palavra África significa berço. Que a África é o centro do filho varão. Entendeu? Por isso que a África é formada pelo fetinho lá, pelo filho varão. E a Europa é o dragão. Lá, né? Com a boca aberta, porque engoliu o fetinho, né? Ali, ó. Os vencedores. Que ele engoliu, que ele tragar. Aí que entra a revelação, né?
tremer demais para confirmar tudo. Quem está na cabeça do dragão? Porque nós sabemos que quem governa o corpo é o cabeça. O cabeça é que lidera, né, o corpo, né, que governa o corpo. Quem está na cabeça do dragão? Qual país se localiza na cabeça do dragão? Qual país que é? É a França. É tanto quem o país que está na liderança da Europa hoje, né? Do corpo da Europa, do corpo do dragão, vamos dizer assim. O país que está na liderança da Europa hoje é a França. Está na liderança, né, da Europa, na União Europeia, é a França. Entendeu? E quem está na boca do dragão, na boca ali, para poder engolir o frivarão, né? Para tragar, para matar, para devorar. Quem é na boca é a Itália. Porque a Itália é onde está aqui Roma. É onde se localiza o Vaticano. É onde se aceita o falso profeta. Tá vendo que as duas bestas do Apocalipse tem que vir da Europa? Tá vendo? Vir da Europa, não adianta, irmão. Não adianta fugir disso. Entendeu? Você tem que ser maduro e aceitar a verdade, pô. Crescer, você tem que crescer, parar com essa criancice, com essa imaturidade espiritual. Os irmãos têm que ser sinceros nas coisas do eterno. Seguir o eterno com sinceridade, a palavra dele com sinceridade, não com meninice. Entendeu? Então é isso, irmãos. Por isso que a Itália está na boca. Por que a Itália está na boca do dragão? Na boca ali, para engolir, né? Para devorar, para tragar, para destruir. Por quê? Porque sempre foi Roma, ali o Vaticano, né? No Império ali papal, que sempre perseguiu quem? Os crentes. Não foi na Inquisição lá, não foi na Idade das Trevas? Os irmãos conhecem bem aí, né? A Inquisição que teve ali, né? Ele chamou de Santa Inquisição, né? Santa Inquisição. Pode disfarçar, né? Mas é a demoníaca Inquisição. Entendeu? Era um holocausto ali, ó. Local de pessoas inocentes. Entendeu? Por isso que quando você lê Apocalipse 17 lá ainda, vai dizer o que? Vai dizer que essa mulher aí está embriagada com o sangue dos santos e da testemunha de Auschwitz. Lógico, ela matou vários crentes lá na Inquisição, está embriagada com o sangue dos santos, Deus da igreja primitiva. Entendeu? Ali, né? O Império Romano Papal, ali, Roma Papal perseguiu os crentes, a igreja primitiva, né? Ali na Inquisição. Por isso que Apocalipse 17 fala que essa mulher aí, o Vaticano, né, está embriagada com o sangue dos santos e da testemunha de Auschwitz, que mataram na Inquisição. Entendeu? Então por isso que o Vaticano, a Itália, se localiza na boca do dragão no mapa mundial, na boca. Porque é a Itália que vai perseguir os cristãos. Entendeu? O antimachia persegue os judeus, lá, né? Porque o antimachia vai reinar da onde? De lá de Israel, né? De Jerusalém. Então o antimachia persegue os judeus lá, em Jerusalém, no Oriente Médio, e o vosso profeta persegue os crentes. Entendeu? Então, uma vez você persegue um povo. O antimachia, o político, persegue os judeus lá no Oriente Médio, né? E a religiosa, o falso profeta, persegue os cristãos, os crentes. Entendeu? Quem vai perseguir os crentes é o falso profeta, não é o antimachia, não. O antimachia vai perseguir os judeus lá no Oriente Médio. Né? Os judeus ali ortodoxos, né? Os judeus convertidos, né? Messiânicos ali. Entendeu? E o falso profeta persegue quem? Persegue os crentes. Entendeu, irmãos? Então é isso aí que eu queria falar para os irmãos. Ah, tem mais uma coisa ainda, né? Para falar para os irmãos. Apocalipse 13. Só para fechar o vídeo aqui. Apocalipse 13 vai dizer o que aqui, irmãos? Ó. Diz que fala das 7 cabeças, que eu expliquei para os irmãos já, né? 7 cabeças, que são os mesmos 7 reis de Apocalipse 17. Mas diz que as 7 cabeças aqui, em cada cabeça tinha um nome de blasfêmia. Né? Nome de blasfêmia. O que significa isso? Em cada cabeça tinha um nome de blasfêmia. Porque esses 7 imperadores aqui, esses 7 reis, eles carregavam sobre ele, né? Um nome de blasfêmia. Um título, né? De blasfêmia, né? Por quê? Por isso, irmão, se os irmãos notou, cada imperador que eu citei ali, ó, Octávio Augusto, Flávio Augusto, César Augusto, Calígula, né, Augusto, Tibério Augusto, Nero Augusto, Domiciano Augusto, né, Tito, entendeu? Todos eles tinham o nome de quê? De Augusto no final. Porque Augusto, se pesquisar isso, significa o quê? Significa exaltado, divino, majestoso. Por isso que na profecia, né, mostra que em cada cabeça, né, desses 7 reis, desses 7 cabeças, tinha nome de blasfêmia, porque é Augusto, que significa exaltado, divino, né, majestoso. Entendeu? Porque os imperadores eles exigiam o quê? Adoração. Quem não adorava ele, quem se negava de adorar eles matavam. Sem dó, sem piedade.
Entendeu? Exigia adoração. Eles eram soberbos. Eles exigiam ser Deus na terra, os imperadores. Então quem se negava a adorar eles como um Deus, né, como uma divindade, eles mandavam matar. Que foi justamente isso que aconteceu com o Yohanan, né, com o João. O apóstolo João se negou a adorar, né, o sexto imperador, né, que é Domiciano. O Yohanan se negou a adorar ele como um deus, uma divindade. Aí ele mandou jogar o apóstolo numa bacia de óleo fervente. Não foi? Vocês vão conhecer essa história aí, né? O fato aí. Né? Que o Yohanan se negou a adorar o sexto imperador, né? Ali, Dominiciano. Aí o Dominiciano mandou jogar o apóstolo João na bacia de óleo fervente, não foi? Por quê? Porque quem se negava a adorar eles como divindade, eles eram mortos. Entendeu? Por isso. Entendeu, irmãos? Porque que fala que em cada cabeça tinha o nome de blasfema, é o que? Augusto. Né? E no sétimo imperador é pior ainda o nome de blasfema. O sétimo imperador, né, que está aí hoje aí, quem é o líder da União Europeia, o sétimo líder da União Europeia, quem é ele? Emmanuel Macron. Né? Emmanuel Macron é Frederic, né? Jean Frederic, coisa assim. Emmanuel significa Deus conosco. Macron significa tanto marca longa, né, monarca e também o grande. Se você ler o significado do nome Emmanuel Macron, né, o significado dele, da direita para a esquerda, fica o grande Deus conosco. Ou seja, uma grande blasfêmia. Se isso aí não for, se isso aí não for blasfêmia, então não sei o que é, não. O grande Deus conosco. Entendeu? Né? E também significa Macron, também significa monarca, né? Aquele que governa. Né? Também significa marca longa. Entendeu? Faz uma associação aí né, a marca da besta, né? Que vai ser implantada aí. Entendeu? Não adianta, irmãos, correr disso aí, não. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Né? Então é isso aí, irmãos. Né? Por isso que a profecia mostra que em cada cabeça, né, que são 7, tem nome de blasfêmia, que é um nome de uma divindade, né, exaltando eles mesmos, né? Exaltando ele como uma divindade. Que a 7 é pior ainda, né? Emmanuel Macron. Significa Deus conosco, né? Lido da direita para a esquerda, como é no hebraico, né? Que o grande Deus conosco, uma grande blasfêmia. O grande Deus conosco. Entendeu? Uma grande blasfêmia. Então é isso aí que eu queria passar para os irmãos, essa questão aí, né? Para os irmãos aí não ser mais enganados por esses líderes aí, ó. Por esses desinformantes. Entendeu? Que só quer ler as escrituras pelo bel prazer deles. Isso que eles torcer a escritura, forçar a barra, né? Para poder interpretar a Bíblia para eles. E não da forma que tem que ser interpretada. Entendeu? Tem muitos canais aí que conheço aí, ó. Os irmãos aí que distorcem a palavra. Né? Não citar o nome dos camaradas aqui não. Né? Mas tem muitos aí, ó. Né? E tem muitos seguidores, né? Esses caras aí. Muitos seguidores que seguem esses caras aí, esses informantes, né? Esses hereges aí. Entendeu? Que distorcem a palavra do Eterno para poder dar margem à doutrina deles. Que eles querem, né? Entendeu? Então não citar o nome dos caras aqui não, mas muitos seguidores, muitas pessoas seguem esses caras aí, ó. Entendeu? São enganadas, né? Com esses caras aí. Né? Esses picaretas, né? Esses informantes. Então é isso aí, irmãos. Toma cuidado com esses caras aí. Esses caras aí não tem compromisso de passar a verdadeira doutrina para vocês, né? A sã doutrina. Eles só querem mesmo alimentar o ego deles, né? Ganhar dinheiro. Só isso que eles querem. Entendeu? Mas eu tô aqui para mostrar a verdade para os irmãos, né? Dar o conhecimento correto de graça para os irmãos. Entendeu? Você cobrar R$1, nem um centavo. Porque Yahshua ensinou, né? De graça vocês receberam do meu Pai, entendimento. De graça vocês dão para o seu próximo, para o seu irmão, para o seu próximo. Entendeu? Por isso que eu não cobro um centavo. Entendeu, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Espero que vocês vão entender o estudo. Fica esse estudo aí para os irmãos aí, né? E é isso aí, irmãos. Que os irmãos aí fiquem na graça e na paz do Eterno. Né? Que Yahweh dos Exércitos abençoe todos os irmãos aí em nome de Yahshua Mashiach. E é isso aí. Vou encerrar o vídeo aqui. Valeu? Fui!